É mais um podcast da Semana de Vela de Ilhabela. Agora vamos falar sobre a classe HPE. Vou conversar com Pedro Ludovic, que é o presidente da classe e também velejador, corre no barco Dom. Pedro, tudo bem? Nas suas primeiras palavras, eu queria que você falasse um pouco sobre a categoria esse ano em Ilhabela. A gente já sabe de inscrição de barcos de tripulações argentinas que vão alugar alguns HPS para disputar. Também tem a chegada do José Guilherme Pereira Caldas, que corre tradicionalmente no time Sul Angola Cables, vai correr de HPE também. Passa o cenário para a gente da classe. Bom, as expectativas para a Semana de Vela, como sempre, são as melhores, né? A Semana de Vela de Ilhabela é o maior evento hoje do calendário da vela nacional brasileira. Reúne diversas classes e diversos velejadores. As tripulações fazem questão de comparecer, seja pela grandeza do evento, pela competitividade, bem como pelas condições que velejar na Ilhabela reúne, né? Realmente é um local muito propício para a prática da vela, né? Para a classe HPE 25, a gente tem uma expectativa muito forte para o campeonato. É um evento que reúne todas as flotilhas, os barcos, as tripulações da flotilha de São Paulo, da flotilha do Rio de Janeiro comparecem. A gente já tem uma flotilha forte na Ilhabela também na classe HPE 25, então é uma oportunidade de reunir aí as tripulações, os barcos e para se fazer um campeonato forte, né? A classe, como sempre, ela tem ela é muito disputada, né? Esse ano o campeonato, a Semana de Vela de Ilhabela, ela antecede o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro, né? E uma coisa que é bacana destacar, como você falou, a gente tem a presença esse ano aqui de uma tripulação argentina, que alugou um barco e vai disputar o evento. Isso aí mostra a força da classe, bem como para nós é muito interessante poder contar com esse intercâmbio, com tripulações novas, bem como novos entrantes, né, que é algo que a gente está sempre incentivando para manter a classe ativa e cada vez maior, né, cada vez abrangendo mais tripulações, mais barcos, que é a presença aí também do Zé Guilherme, que veleja na equipe do Mussolo, né. Então as expectativas são as melhores possíveis. E por que sempre o HPE é uma classe que tem muitos barcos, muita gente competindo e em todos os eventos, não só na Semana de Vela de Ilhabela, mas na Copa Suzuki e outras competições de vela oceânica, a categoria está sempre com um grande número de velejadores. Por que essa grande procura de HPE? Bom, acho que são alguns fatores que fazem do barco da classe o sucesso que ele é hoje, né? Talvez valha a pena a gente falar um pouco da origem da classe. Isso nasceu com o Eduardo Souza Ramos e o Felipe Furquim, que tinham um desejo aí de criar uma classe no Brasil com o conceito de one design, ou seja, barcos idênticos, iguais, onde o que fizesse diferença efetivamente era a qualidade técnica das tripulações, né? E ao mesmo tempo um barco rápido, um barco moderno, com design moderno, comparado até com outras classes internacionais, com custo acessível que pudesse ser produzido no Brasil, né? Para isso eles desenvolveram então um projeto com um arquiteto de renome, que é o arquiteto naval o Javier Soto, e iniciaram a construção dos primeiros barcos, tá? A partir daí, a classe começou a se difundir. Eu acho que ela preencheu uma lacuna importante aí nas classes na vela nacional, né? Como eu falei, eu acho que os atributos de design moderno, uma velejada com um conceito muito interessante, se você comparar com outros barcos, com outras classes internacionais, o conceito de velejada é muito parecido, ou seja, tudo isso fez com que o barco fosse atrativo, né? Agora, eu acho que tem também outras iniciativas, vamos chamar, outros fatores que também contribuem para isso, né? A própria organização da classe, né? A gente tem, então, o Eduardo Souza Ramos e o Felipe Furquim como dois incentivadores, patrocinadores que estão
por trás disso, trabalhando com a gente. A gente tem uma estrutura aí de pessoas que estão aí no dia a dia trabalhando para isso. Então, a gente tem os capitães de flotilha, o capitão de flotilha de São Paulo, Eduardo Antão, do Rio de Janeiro, Cássio Schauer, e da Ilhabela, o Rodrigo Aguiar, que tem aí como missão estar sempre incentivando, disseminando a classe, incentivando as suas respectivas flotilhas a estarem velejando, né? Isso é muito importante, uma vez que a gente tem essa questão das flotilhas estarem divididas, né, em locais diferentes, né? Aí eu acho que a gente tem uma questão organizacional também. A gente tem como secretária da classe AM, que comigo, vamos dizer, trabalha mais nos bastidores, principalmente aí na parte das iniciativas como realização de clínicas técnicas. A gente procura, durante o ano, propiciar aí para as flotilhas a realização dessas clínicas técnicas que são ministradas aí por velejadores de renome. Então, as últimas foram ministradas pelo Bochecha, né? Essas clínicas, elas têm a intenção de não só difundir a classe, mas também de nivelar um pouco mais conhecimento, deixar tecnicamente as tripulações mais próximas, né, de tal maneira que a classe possa velejar e competir com um desnível técnico menor, ou seja, aumentando a competitividade, né? Isso foi muito importante e a gente tem realizado. Um outro ponto, eu acho que são a questão dos campeonatos, né, bem organizados. A gente dá muita importância para isso. Então, os campeonatos brasileiros, estaduais, toda a parte de divulgação, a parte logística, a parte técnica do campeonato, que passa pela seleção dos juízes, dos umpires, né? A estrutura que você tem por trás. A gente costuma velejar esses campeonatos pelo número de barcos com os umpires na água, julgando, né, os protestos na hora. Então, tudo isso faz, vamos dizer, também faz da classe atrativa, faz os campeonatos serem muito interessantes, né? Eu acho que tem mais um ponto, que é o trabalho de comunicação e divulgação da classe. A gente conta com uma agência, que é a Ampfy, que faz esse trabalho no dia a dia. Então, desde a divulgação das clínicas, nas mídias sociais, né, Facebook, Instagram, no site da classe, cobertura das regatas com filmagens, né, com matérias que são produzidas e são divulgadas para os veículos de comunicação, né. Esse é outro trabalho bem importante. E por fim, não menos importante, a parceria com o estaleiro Ristar, com o Roberto Martins, que garante, vamos dizer, essa questão da produção dos barcos e com que eles cheguem ao mercado com custo competitivo e com a qualidade que a gente quer, né? Então, na hora que você junta, vamos dizer, todos esses pilares aí que passam, então, pelo patrocinador, incentivador, a estrutura de pessoas que a gente tem trabalhando para que isso aconteça, os eventos e a fabricação do barco aqui, eu acho que tudo isso somado fazem, e as próprias qualidades aí intrínsecas do barco, fazem com que a classe seja um sucesso e tenha uma aceitação muito bacana no Brasil. E agora, Pedro, conta pra gente também uma novidade, né, na classe nesta temporada, já desde a temporada passada, que é a taça Gil Souza Ramos, que vai dar ao vencedor no final de novembro um HPE novinho em folha. Explica pra gente esses detalhes e talvez seja o maior prêmio da história de uma competição náutica, não? Sem dúvida, o maior prêmio a ser oferecido aí na história da vela nacional, né? Uma troca aí por um barco novo, né? Por um HPE 25 fabricado pela Rio Star aí pro vencedor do evento final, né? A ideia foi muito bacana, mais uma ideia do Eduardo Souza Ramos. O ranking ele teve como objetivo incentivar as flotilhas no quesito participação. Então, para cada uma das flotilhas, flotilha Ilhabela, flotilha Guarapiranga, São Paulo e Rio de Janeiro, foram definidos 8 eventos durante o ano de 2017, onde os barcos que tivessem a maior participação e não
a melhor colocação, mas sim participação nesses eventos, teriam mais pontos e aí, vamos dizer, na definição, aí na contagem dos pontos, estariam aptas a participar desse evento final, né? O evento final vai ser realizado no Rio de Janeiro, no fim de semana de 10 e 11 de novembro, é exatamente o fim de semana que antecede o Campeonato Brasileiro da classe HPE. A gente já tem hoje os 10 barcos selecionados e, puxa, está todo mundo muito animado e eu tenho certeza que vai ser um campeonato muito bacana e muito importante aí para divulgação e para o fortalecimento da classe, né? Hoje a classe já tem, vocês sabem, 60 barcos produzidos, né? O barco prêmio é o 61º, inclusive já está pronto e já está no Yacht Clube do Rio de Janeiro, então a gente está aguardando com muita expectativa esse evento. Para terminar, Pedro, como que vai estar a equipe do Dom para a Semana de Vela de Ilhabela? E já agradeço a sua participação. Grande abraço. Vamos participar, sem dúvida. Estamos nos preparativos finais. Eu ainda velejo o Campeonato Brasileiro de Star, agora no início de julho. A gente pretende ainda, após isso, finalizar ainda alguns treinos antes da Semana de Vela, com a equipe do Dom, e para entrar no campeonato da forma mais competitiva possível, né? Como eu já falei, a gente espera aí um evento bem forte, com a presença de barcos aí das 3 flotilhas, né? Então, do Rio de Janeiro a gente já tem confirmado aí a presença do Marcos e do Cássio Schauer, sempre também muito fortes, a presença do Roberto Martins. De São Paulo, presença do Rick Vanderlei, do Eduardo Antão e do Felipe Furquim também, são 3 também barcos muito fortes. Da Ilhabela, o Dom, o Fit to Fly, do Eduardo Mangabeira, vai velejar com o Xande Paradeda, também estão muito fortes, tem velejado muito bem aí as últimas etapas da Suzuki, ficaram em colocações muito boas. Não podemos também esquecer do Conquest, do Marco Hidalgo, que também cresceu bastante aí nos últimos eventos, então a expectativa é um campeonato muito disputado e a gente quer, sem dúvida, poder entrar bem e fazer um bom campeonato.